Era uma madrugada chuvosa em Lisboa, o tipo de chuva fina que parece sussurrar segredos pelas ruas empedradas do Bairro Alto. Maria acordou sobressaltada, o coração aos saltos, com o zumbido insistente do telemóvel a cortar o silêncio como uma faca afiada. A tela iluminou o quarto escuro, revelando uma notificação que a gelou até aos ossos, alerta do banco. O seu cartão de crédito atingiu o limite. Saldo atual, 30.000 euros. Ela piscou, confusa, o sono ainda a enevoar-lhe a mente. Não fazia sentido. Não tinha gasto nada nos últimos dias. Com as mãos trêmulas, abriu a aplicação do banco, o polegar a deslizar pelo ecrã como se estivesse a desvendar um enigma perigoso. Lá estava, o saldo esgotado, uma lista interminável de transações que não reconhecia, arranjos florais luxuosos, serviços de catering, um depósito para um salão de festas em Sintra, convites personalizados com relevo dourado. Cada linha era uma punhalada, um golpe que se aprofundava mais e mais, revelando não um roubo aleatório, mas algo pessoal, íntimo, como uma traição sussurrada ao ouvido. O apartamento, pequeno e acolhedor, com vista para o Tejo ao longe, de repente pareceu sufocante. Maria enrolou-se no cobertor, os pés frios no chão de azulejo, e dirigiu-se à cozinha. A luz fraca da lâmpada sobre o balcão iluminava o seu rosto pálido no reflexo da janela. Deve ser fraude, pensou ela, mas o padrão era demasiado familiar, fornecedores locais, todos nos últimos 3 dias. Uma suspeita amarga cresceu no seu peito, como um vinho azedo que se bebe por engano. Lembrou-se então, anos antes, durante uma crise de saúde do pai, João, ela havia adicionado a família ao acesso das contas, só para emergências. Nunca o revogara, na esperança tola de que o laço de sangue os impedisse de abusar. Agora, aquela esperança transformava-se em raiva contida, uma tensão que se acumulava devagar, como nuvens antes da tempestade. Com o café a fumegar na caneca, Maria ligou para o pai. Ele atendeu ao terceiro toque, voz rouca e impaciente, como se ela o estivesse a importunar num momento inoportuno. O que foi, Maria? São horas impróprias. Ela controlou a voz, mantendo-a baixa, mas firme. Há algo errado com o meu cartão. Está no limite, mais de 30.000 euros. Sabes de alguma coisa? Houve uma pausa, o som de passos ao fundo, e depois a resposta veio, cortante como o vento norte. Precisávamos. É assim que as famílias funcionam, não é? Para o casamento da tua irmã, as contas da casa, os dentes da tua mãe. A Ana está sob pressão com os preparativos. Ao fundo, ouviu-se a risada da mãe, Isabel, leve e zombeteira, como se fosse uma piada partilhada entre velhos amigos. Ela ia gastar em velas e bolos de qualquer jeito, disse Isabel. Nós tínhamos planos melhores. Maria sentiu o mundo inclinar-se, o ar a faltar-lhe. Eu teria ajudado se pedissem, murmurou ela. Já ajudaste? Rebateu João, seco. Não precisamos pedir o que é nosso. Ela desligou, o telemóvel a tremer na mão, e ficou ali, olhando para o vazio da cidade adormecida, as lágrimas a embaçarem as luzes distantes. Não era só o dinheiro, era o que representava, uma vida inteira de ser vista não como filha, mas como recurso, uma extensão do seu saldo bancário. Maria sempre fora a responsável, a que pagava as contas da casa quando o emprego de pescador do pai em Setúbal fraquejava, a que financiava os estudos da irmã Ana na universidade em Coimbra, a que cobria os tratamentos dentários da mãe sem reclamar. Quem cala consente, diziam os antigos provérbios portugueses, e ela havia calado por demasiado tempo, deixando o silêncio acumular feridas invisíveis. Agora, aquela traição explodia devagar no seu interior, uma dor psicológica que se enraizava como as vinhas velhas do Douro, profunda, persistente, exigindo ação. Pela manhã, com o sol a filtrar-se pelas persianas, Maria não sentiu alívio, mas uma determinação fria. Abriu o portátil e criou uma folha de cálculo, dívidas invertidas. Linha a linha, listou tudo o que havia dado, aluguéis pagos durante a crise económica, propinas universitárias para Ana, reparações no carro antigo do pai, férias em família no Algarve que ela financiara mas a que mal comparecera. Não era raiva cega, era clareza, a necessidade de ver o padrão para não se culpar a si mesma. Em Portugal, a família é sagrada, pensavam todos, mas para ela, tornara-se uma prisão de expectativas não ditas, onde o amor se mede em euros transferidos. Enquanto o café arrefecia na caneca, veio uma mensagem de voz acidental da irmã Ana, rindo como uma amiga. Ela está chateada, mas dá-lhe 2 dias. Calma-se sempre. Paga como de costume. Aquelas palavras foram como sal numa ferida aberta, não doíam só pelo desprezo, mas pela confirmação de que era vista como um cheque garantido, não uma pessoa com limites. Maria não gritou, não atirou o telemóvel. Em vez disso, mudou todas as senhas,
revogou acessos partilhados, bloqueou logins suspeitos. Foi metódico, quase ritualístico, como limpar uma casa após uma inundação. À tarde, veio uma mensagem da mãe: o Netflix não funciona. Podes arranjar. Ela fitou o ecrã, o coração apertado pela banalidade daquilo. Era só isso que ela era. Uma solucionadora de problemas. Respondeu com 2 palavras: não mais. E desligou as notificações. A tensão crescia, um drama que se desenrolava em silêncios e ações invisíveis. Maria verificou as contas de serviços públicos. A eletricidade na casa dos pais em Setúbal ainda saía da sua conta, configurada anos antes durante uma onda de frio quando Ana reclamara do aquecedor avariado. Com o cursor sobre o botão de cancelamento automático, ela hesitou por um segundo, não por dúvida, mas pelo peso da irreversibilidade. Clique. Feito. Eles não notariam de imediato, mas quando o frio chegasse, saberiam. E ela não atenderia o telefonema, não suavizaria com desculpas. Não era vingança gratuita, era o preço da sua sanidade, o corte necessário para estancar o sangramento emocional. Dias depois, o arquivo crescia, documentos antigos, um acordo de copropriedade financeira assinado com o pai durante a sua doença, que lhe dera acesso a tudo. É só uma formalidade, filha, dissera ele, mas fora uma porta traseira para abusos. Uma foto antiga enviada pela prima Beatriz mostrou-a lavando louça numa viagem familiar à praia da Costa da Caparica, enquanto os outros riam à fogueira. Sempre carregaste o peso, legendara Beatriz. Aquela imagem cristalizou tudo. Ela não era parte da família, era o suporte invisível, consumida sem gratidão. Maria removeu-os de todos os serviços, streaming, subscrições, até o plano de telemóveis familiar. As chamadas começaram, frenéticas, furiosas. Isabel deixou mensagens chorosas, misturando desculpas com acusações: estás a destruir-nos. João Texto: arruinaste tudo. Ela respondeu: não, vocês arruinaram-me. Eu só parei de financiar. A prima Amanda, sempre calada antes, enviou: devia ter falado mais cedo. Desculpa o silêncio. Maria sentiu um vislumbre de aliança, mas a dor principal era a traição dos mais próximos, o silêncio cúmplice que permitira anos de exploração. O confronto veio numa manhã cinzenta. João apareceu à porta com uma pasta, contra reclamação, escrito na capa. Não vim brigar, disse ele, mas o tom era o mesmo de sempre, paternalista, como se ela fosse uma criança rebelde. Então não brigue, rebateu Maria, sem o deixar entrar. Elas já consultaram um advogado em Lisboa, revogando poderes de representação, congelando contas conjuntas. A lei portuguesa protegia-a, sem prova de dívida, o acesso deles era ilegal. Os rumores espalharam-se pela comunidade, amigos da igreja, vizinhos em Setúbal, pintando-a como instável. Estás a ter um colapso, diziam. Isabel reescrevia a narrativa, como sempre, transformando vítima em vilã. Mas Maria não recuou. Atualizou o testamento, removendo-os, publicou um artigo num blog local: quando a família usa a tua bondade como cartão de débito. Não era revanche, era voz, e ressoou, com mensagens de estranhos que se identificavam. Uma reunião com Isabel num café encheado, ela chorou, pediu perdão, mas Maria disse: perdoo-te, mas não reconstruo o que queimaste. Saiu dali firme, o preço da escolha pago em solidão, mas ganho em liberdade. Semanas depois, na véspera do seu aniversário, Maria celebrou sozinha num café em Alfama, com um chá e um diário novo. Volume 1, Família Escolhida, escreveu. O silêncio não era vazio, era espaço para crescer. Ela cortara os laços não por ódio, mas por sobrevivência. O custo da vingança era alto, mas o da submissão seria eterno. E assim, na quietude de Lisboa, encontrou paz, sabendo que alguns portões se fecham para que outros se abram.